Capítulo 1. Introdução às reações carboxilativas. Relação entre a fase fotoquímica e a fase bioquímica. A fotossíntese é dividida em duas etapas principais. A fase fotoquímica, também conhecida como fase dependente da luz, e a fase bioquímica, também chamada de fase carboxilativa ou fase independente da luz. Durante a fase fotoquímica ocorre a captura da energia luminosa, que é convertida em energia química na forma de adenosina trifosfato, conhecida pela sigla ATP, e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido, conhecido pela sigla NADPH. Essas moléculas energéticas serão utilizadas posteriormente na fase bioquímica para transformar o dióxido de carbono atmosférico em carboidratos. Embora essa etapa seja frequentemente chamada de fase escura, essa denominação não é totalmente correta. As reações carboxilativas normalmente acontecem durante o dia, pois dependem do ATP e do NADPH produzidos na fase fotoquímica, que ocorre somente na presença de luz. ATP e NADPH. Os principais produtos energéticos da fase fotoquímica são o ATP e o NADPH, que exercem funções diferentes, porém complementares. O ATP fornece a energia necessária para que diversas reações químicas aconteçam, funcionando como a principal moeda energética da célula. Já o NADPH atua como poder redutor, fornecendo elétrons e hidrogênios para reduzir os compostos intermediários formados durante a fixação do carbono. Sem essas duas moléculas, o ciclo de Calvin não pode ocorrer. Localização das reações carboxilativas. As reações carboxilativas acontecem no estroma dos cloroplastos, que é a região fluida localizada ao redor dos tilacoides. O estroma contém todos os componentes necessários para essa etapa da fotossíntese, incluindo enzimas, ATP, NADPH, ácido desoxirribonucleico plastidial e ribossomos. Entre todas as enzimas presentes, destaca-se a rubisco, considerada a principal enzima do estroma e responsável por iniciar a fixação do dióxido de carbono no ciclo de Calvin. Objetivo das reações carboxilativas. O principal objetivo das reações carboxilativas é incorporar o carbono atmosférico em moléculas orgânicas. Esse processo recebe o nome de fixação do carbono. Durante esse processo, o carbono entra na planta na forma de dióxido de carbono e, após uma sequência de reações bioquímicas, é convertido em compostos orgânicos essenciais para o metabolismo vegetal. Entre esses compostos estão os açúcares, o amido, a celulose, os aminoácidos e os lipídios, que serão utilizados para o crescimento, o desenvolvimento e o armazenamento de energia da planta. Resumo. A fase carboxilativa utiliza o ATP e o NADPH produzidos na fase fotoquímica para converter o dióxido de carbono em matéria orgânica. Todo esse processo ocorre no estroma dos cloroplastos e depende diretamente da atividade da enzima rubisco. Capítulo 2. Rubisco. O que é a rubisco? A rubisco é a enzima responsável pela fixação inicial do dióxido de carbono durante a fotossíntese. Seu nome completo é ribulose, 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, refletindo sua capacidade de atuar tanto na fixação do dióxido de carbono quanto na reação com o oxigênio. Ela é considerada a proteína mais abundante da biosfera e, em muitas folhas, representa mais de 30% de toda a proteína presente nos tecidos vegetais. Estrutura da rubisco. A rubisco é formada por 16 subunidades organizadas em uma estrutura composta por 8 subunidades grandes e 8 subunidades pequenas. As subunidades grandes contêm os sítios catalíticos responsáveis pelas reações de carboxilação e oxigenação. As subunidades pequenas atuam principalmente na estabilidade e na regulação da proteína. Atividade carboxilase. Quando atua como carboxilase, a rubisco fixa o dióxido de carbono. Nessa reação, a ribulose 1,5-bifosfato reage com o dióxido de carbono, formando duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa é a reação desejada pela planta, pois representa o início da incorporação do carbono atmosférico em moléculas orgânicas. Atividade oxigenase. A rubisco também pode atuar como oxigenase. Nesse caso, ela reage com oxigênio em vez do dióxido de carbono. Como resultado, são produzidas uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma molécula de 2-fosfoglicolato. Esse composto inicia o processo chamado fotorrespiração, que reduz a eficiência da fotossíntese ao consumir energia e diminuir a quantidade líquida de carbono fixado. Limitações da rubisco. Apesar de sua enorme importância, a rubisco apresenta algumas limitações. Sua velocidade catalítica é relativamente baixa e sua afinidade pelo dióxido de carbono também é limitada. Por isso, ocorre competição entre o dióxido de carbono e o oxigênio pelo mesmo sítio ativo da enzima. Como consequência, as plantas precisam produzir grandes quantidades de rubisco para manter taxas adequadas de fixação de carbono. Rubisco ativase. A atividade da rubisco é regulada por outra proteína chamada rubisco ativase. Sua função é manter a rubisco ativa, removendo moléculas que possam bloquear seu sítio catalítico. Dessa forma, a rubisco ativase garante maior eficiência na fixação do carbono, principalmente quando as condições ambientais variam. Resumo. A rubisco é a principal enzima da fotossíntese. Ela pode atuar como carboxilase, promovendo a fixação do carbono, ou como oxigenase, iniciando a fotorrespiração. Capítulo 3. Ciclo de Calvin-Benson. Conceito.
O ciclo de Calvin-Benson é a principal via de assimilação de carbono nas plantas do tipo C3. Esse ciclo corresponde ao conjunto de reações responsáveis pela fixação do dióxido de carbono durante a fase bioquímica da fotossíntese. Ele foi descrito pelo pesquisador Melvin Calvin, que utilizou carbono radioativo para acompanhar o caminho percorrido pelo dióxido de carbono até sua incorporação em compostos orgânicos. A principal função do ciclo de Calvin-Benson é converter o dióxido de carbono em carboidratos. Para isso, utiliza a energia fornecida pelo ATP e o poder redutor fornecido pelo NADPH, ambos produzidos na fase fotoquímica. As três fases do ciclo. O ciclo de Calvin-Benson é dividido em três etapas principais. A primeira é a carboxilação, quando ocorre a fixação do dióxido de carbono pela rubisco. A segunda é a redução, na qual os compostos formados são convertidos em trioses fosfatadas utilizando ATP e NADPH. A terceira é a regeneração, em que parte dessas trioses é utilizada para reconstruir a ribulose 1,5-bifosfato, permitindo que o ciclo continue funcionando continuamente. Molécula inicial. A molécula responsável por receber inicialmente o dióxido de carbono é a ribulose 1,5-bifosfato. Esse açúcar possui 5 átomos de carbono e reage com o dióxido de carbono sob a ação da rubisco. Produto final. O principal produto exportado pelo ciclo de Calvin-Benson é o gliceraldeído 3-fosfato, também conhecido como G3P. Esse composto é utilizado para produzir sacarose, amido, celulose e diversas outras moléculas orgânicas importantes para o metabolismo vegetal. Resumo. O ciclo de Calvin converte o dióxido de carbono em moléculas orgânicas por meio de 3 etapas: carboxilação, redução e regeneração. Capítulo 4. Reações detalhadas do ciclo de Calvin. Carboxilação. A primeira etapa do ciclo de Calvin é a carboxilação. Nela, a rubisco catalisa a reação entre a ribulose 1,5-bifosfato e o dióxido de carbono. Essa reação forma um composto instável com 6 átomos de carbono que rapidamente se divide, originando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Essa etapa marca o início da incorporação do carbono atmosférico em compostos orgânicos. Fosforilação do 3-fosfoglicerato. Depois de formado, o 3-fosfoglicerato sofre uma fosforilação. O ATP produzido na fase fotoquímica fornece a energia necessária para transformar o 3-fosfoglicerato em 1,3-bifosfoglicerato. Essa transformação prepara a molécula para a etapa seguinte. Na etapa de redução, o NADPH fornece elétrons e hidrogênios para reduzir 1,3-bifosfoglicerato. Como resultado, forma-se o gliceraldeído 3-fosfato. Esse composto é rico em energia e servirá de matéria-prima para a síntese de diversos carboidratos. A regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Parte do gliceraldeído 3-fosfato produzido será utilizada para formar compostos orgânicos. A maior parte, entretanto, permanece no ciclo e participa de uma sequência de reações que regeneram a ribulose 1,5-bifosfato. Essa regeneração é indispensável para que novas moléculas de dióxido de carbono possam ser fixadas. Produção líquida. Para cada 3 moléculas de dióxido de carbono fixadas, o ciclo de Calvin produz uma molécula líquida de gliceraldeído 3-fosfato. Ao todo, são formadas 6 moléculas desse composto. 5 permanecem no ciclo para generar ribulose 1,5-bifosfato, e apenas uma é exportada para produzir açúcares, amido, celulose e outros compostos orgânicos. Resumo. O ciclo de Calvin começa com a fixação do dióxido de carbono pela rubisco. Em seguida, ocorrem as etapas de fosforilação e redução, utilizando ATP e NADPH. O principal produto formado é o gliceraldeído 3-fosfato, enquanto a maior parte desse composto permanece no ciclo para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato e manter o processo funcionando continuamente. Capítulo 5. Balanço energético do ciclo de Calvin. Fixação de uma molécula de dióxido de carbono. Cada molécula de dióxido de carbono fixada pelo ciclo de Calvin exige energia proveniente da fase fotoquímica. Em média, são consumidas 3 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADPH para incorporar um átomo de carbono em compostos orgânicos. Formação de uma molécula de glicose. Para produzir uma molécula de glicose, que possui 6 átomos de carbono, o ciclo de Calvin precisa fixar 6 moléculas de dióxido de carbono. Cada molécula fornece um átomo de carbono que será incorporado à estrutura final da glicose. Consumo total. Para formar uma molécula de glicose, o ciclo de Calvin consome 18 moléculas de ATP, 12 moléculas de NADPH e 6 moléculas de dióxido de carbono. Esses compostos fornecem toda a energia e o poder redutor necessários para transformar o carbono atmosférico em carboidratos. Relação com a fase fotoquímica. Todo o ATP e todo o NADPH utilizados no ciclo de Calvin são produzidos durante a fase fotoquímica. Isso demonstra que as 2 etapas da fotossíntese são totalmente interdependentes. Enquanto a fase fotoquímica produz energia e poder redutor, a fase bioquímica utiliza essas moléculas para fixar o carbono e sintetizar matéria orgânica. Sem ATP e NADPH, o ciclo de Calvin não acontece. Eficiência energética. A fotossíntese é considerada um dos processos biológicos mais eficientes da natureza.
Ela converte a energia luminosa do Sol em energia química armazenada nas ligações dos carboidratos. Posteriormente, essa energia será utilizada pela própria planta em seu metabolismo ou será transferida para outros organismos ao longo das cadeias alimentares. Capítulo 6. Fotorrespiração. Conceito de fotorrespiração. A fotorrespiração é um processo metabólico que se inicia quando a enzima rubisco atua como oxigenase, em vez de atuar como carboxilase. Nesse processo, a rubisco incorpora oxigênio molecular à ribulose 1,5-bifosfato, produzindo compostos que não podem ser utilizados diretamente no ciclo de Calvin. Durante muito tempo, a fotorrespiração foi considerada um processo desperdiçador, pois consome energia e libera parte do carbono que já havia sido fixado. Entretanto, atualmente sabe-se que ela também desempenha funções importantes na proteção do metabolismo vegetal. Origem da fotorrespiração. A rubisco surgiu há bilhões de anos, quando a atmosfera terrestre possuía altas concentrações de dióxido de carbono e baixas concentrações de oxigênio. Naquela época, sua atividade como oxigenase praticamente não causava problemas. Com o aumento da concentração de oxigênio atmosférico provocado pela atividade de cianobactérias, a rubisco pode competir constantemente entre o dióxido de carbono e o oxigênio. Essa competição deu origem à fotorrespiração. Reação de oxigenação. Quando atua como oxigenase, a rubisco utiliza oxigênio em vez de dióxido de carbono. Nessa reação, a ribulose 1,5-bifosfato origina uma molécula de 3-fosfoglicerato e uma molécula de 2-fosfoglicolato. Enquanto o 3-fosfoglicerato continua normalmente no ciclo de Calvin, o 2-fosfoglicolato não pode ser utilizado diretamente. Por isso, ele precisa passar por uma sequência de reações de reciclagem que caracteriza a via fotorrespiratória. Problema do 2-fosfoglicolato. O 2-fosfoglicolato apresenta dois problemas principais. O primeiro é que ele não participa do ciclo de Calvin. O segundo é que pode interferir em diversos processos metabólicos da célula. Por isso, a planta precisa reciclá-lo, transformando-o novamente em compostos úteis. Esse processo recebe o nome de via fotorrespiratória. Quando a fotorrespiração aumenta, a atividade oxigenase da rubisco aumenta quando a concentração de dióxido de carbono diminui e a concentração de oxigênio aumenta no interior da folha. Esse comportamento também é favorecido por temperaturas elevadas e pelo fechamento dos estômatos, que reduz a entrada de dióxido de carbono. Essas condições são comuns durante períodos de seca. Como consequência, ocorre aumento da fotorrespiração e redução da eficiência da fotossíntese. Importância fisiológica. Apesar de reduzir a eficiência fotossintética, a fotorrespiração ajuda a dissipar o excesso de energia, evita danos oxidativos e contribui para manter o funcionamento adequado dos fotossistemas. Capítulo 7. Via fotorrespiratória. Visão geral. A via fotorrespiratória é um processo complexo que envolve 3 organelas celulares. São elas o cloroplasto, o peroxissomo e a mitocôndria. Por envolver essas 3 estruturas, ela é considerada uma das rotas metabólicas mais integradas das células vegetais. Esse processo ocorre quando a rubisco utiliza oxigênio em vez de dióxido de carbono, desencadeando uma sequência de reações que permite recuperar parte do carbono perdido, embora com gasto de energia. Etapa no cloroplasto. A via começa no cloroplasto. Nessa etapa, forma-se o 2-fosfoglicolato, resultado da atividade oxigenase da rubisco. Como esse composto não participa do ciclo de Calvin, ele é rapidamente convertido em glicolato. Em seguida, o glicolato é transportado para o peroxissomo. Etapa no peroxissomo. No peroxissomo, o glicolato é oxidado e convertido em glicoxilato. Posteriormente, transforma-se em glicina. Durante essas reações, ocorre a formação de peróxido de hidrogênio, uma substância altamente reativa e potencialmente tóxica para a célula. Por isso, a enzima catalase atua rapidamente, degradando o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, protegendo a célula contra danos oxidativos. Etapa na mitocôndria. Na mitocôndria, 2 moléculas de glicina são convertidas em uma molécula de serina. Durante essa transformação, ocorre liberação de dióxido de carbono e amônia. Essa etapa é importante porque parte do carbono previamente fixado durante a fotossíntese é perdida. Além disso, essas reações participam do metabolismo energético e do balanço de nitrogênio da célula. Retorno ao peroxissomo. A serina retorna ao peroxissomo. Ali, ela passa por novas transformações metabólicas até originar o glicerato. Esse composto será utilizado na etapa seguinte. Retorno ao cloroplasto. O glicerato retorna ao cloroplasto. Nessa etapa, uma molécula de ATP é utilizada para fosforilar o glicerato, formando 3-fosfoglicerato. Finalmente, esse composto retorna ao ciclo de Calvin, permitindo recuperar parte do carbono que havia sido desviado pela fotorrespiração. Capítulo 8. Custos energéticos da fotorrespiração. A fotorrespiração exige um gasto considerável de energia. Durante o processo ocorre consumo de ATP, que é a principal moeda energética da célula. Esse gasto reduz a eficiência geral da fotossíntese, pois parte da energia disponível é utilizada para sustentar a própria via fotorrespiratória. Consumo de poder redutor. Além do ATP, a fotorrespiração também consome moléculas redutoras, como NADH e NADPH, dependendo da etapa metabólica.
Consequentemente, parte da energia química produzida pela fotossíntese deixa de ser utilizada para formar compostos orgânicos e passa a ser empregada na reciclagem metabólica. Liberação de dióxido de carbono. A principal perda de carbono ocorre na mitocôndria. Durante a conversão de duas moléculas de glicina em uma molécula de serina, ocorre liberação de dióxido de carbono. Esse carbono já havia sido previamente fixado pelo ciclo de Calvin. Por isso, existe uma perda líquida de carbono assimilado pela planta. Liberação de amônia. Além do dióxido de carbono, essa reação também libera amônia. Como a amônia é potencialmente tóxica para a célula, ela precisa ser rapidamente reassimilada por outras rotas metabólicas. Esse processo exige gasto adicional de energia. Redução da eficiência fotossintética. Como consequência de todos esses fatores, ocorre redução da eficiência da fotossíntese. A planta acumula menos carbono, consome mais energia e reduz seu potencial de produtividade. Em condições de altas temperaturas e baixa disponibilidade de dióxido de carbono, esses efeitos tornam-se ainda mais intensos. Capítulo 9. Mecanismos de redução da fotorrespiração. Problema evolutivo. A fotorrespiração representa um desafio para as plantas. Ao longo da evolução surgiram mecanismos capazes de reduzir a atividade oxigenase da rubisco. O principal deles é encontrado nas plantas do tipo C4. Plantas C4. As plantas C4 desenvolveram um sistema capaz de concentrar dióxido de carbono próximo da rubisco. Nessas espécies, o dióxido de carbono é inicialmente fixado por outra enzima chamada PEP-carboxilase. Essa enzima possui alta afinidade pelo dióxido de carbono e praticamente nenhuma afinidade pelo oxigênio. Como consequência, nessa etapa inicial não ocorre fotorrespiração. O dióxido de carbono é convertido inicialmente em oxaloacetato, malato e aspartato. Todos esses compostos possuem 4 átomos de carbono, razão pela qual essas espécies recebem o nome de plantas C4. Posteriormente, esses compostos liberam dióxido de carbono próximo da rubisco. A elevada concentração de dióxido de carbono reduz drasticamente sua atividade como oxigenase. Exemplos de plantas C4. Entre os principais exemplos de plantas C4 estão o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo e o capim-elefante. Importância agronômica. As plantas C4 apresentam maior eficiência fotossintética. Também apresentam melhor desempenho em ambientes com temperaturas elevadas. Além disso, utilizam a água de forma mais eficiente e apresentam maior potencial de produtividade agrícola. Capítulo 10. Integração entre fotossíntese e fotorrespiração. Competição entre dióxido de carbono e oxigênio. A rubisco pode realizar 2 reações diferentes. Na primeira, chamada carboxilação, ela reage com o dióxido de carbono, permitindo a continuidade do ciclo de Calvin e favorecendo a fixação de carbono. Na segunda, chamada oxigenação, ela reage com o oxigênio, iniciando a via fotorrespiratória. Essas 2 reações competem continuamente pelo mesmo sítio ativo da enzima. O resultado depende principalmente das concentrações relativas de dióxido de carbono e oxigênio, além das condições ambientais. Efeito da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, ocorrem mudanças importantes no funcionamento da rubisco. Sua afinidade pelo dióxido de carbono diminui, enquanto sua atividade como oxigenase aumenta. Além disso, temperaturas elevadas favorecem relativamente a presença de oxigênio em comparação ao dióxido de carbono. Como consequência, a fotorrespiração torna-se mais intensa em ambientes quentes. Efeito do déficit hídrico. Durante períodos de seca, as plantas fecham seus estômatos para reduzir a perda de água. Esse fechamento diminui a entrada de dióxido de carbono na folha. Enquanto isso, o oxigênio produzido durante a fotossíntese continua se acumulando no interior do tecido vegetal. Essas condições favorecem diretamente a atividade oxigenase da rubisco, aumentando a intensidade da fotorrespiração. Impacto na produtividade. Altas taxas de fotorrespiração geralmente provocam redução do crescimento vegetal, menor acúmulo de biomassa e diminuição da produtividade agrícola. Isso acontece porque parte da energia e do carbono fixado é perdida durante a via fotorrespiratória. Por esse motivo, compreender esse fenômeno é fundamental para a agronomia, especialmente no desenvolvimento de estratégias que aumentem a eficiência fotossintética das culturas. Comparação geral. Na carboxilação, o substrato utilizado é o dióxido de carbono. Esse processo produz compostos úteis para a planta, contribui para o aumento da produtividade e não libera dióxido de carbono. Na fotorrespiração, o substrato utilizado é o oxigênio. Embora também consuma ATP, esse processo libera dióxido de carbono, não produz compostos úteis de forma direta e reduz a produtividade da planta. Capítulo 11. Aplicações agronômicas das reações carboxilativas e da fotorrespiração. Importância para a produção agrícola. A produtividade das culturas depende diretamente da eficiência da fotossíntese. Quanto maior a capacidade da planta de converter o dióxido de carbono em biomassa, maior tende a ser seu crescimento, a produção de grãos, de fibras, de frutos e o acúmulo de matéria seca. Por essa razão, compreender as reações carboxilativas é fundamental para a agronomia moderna. Eficiência das plantas C3 e C4. As plantas do tipo C3 são as mais abundantes na natureza. Entre os principais exemplos estão a soja, o feijão, o trigo, o arroz e o algodão.
Entretanto, em ambientes quentes e secos, as plantas do tipo C4 normalmente apresentam maior eficiência fotossintética. Entre elas destacam-se o milho, a cana-de-açúcar e o sorgo. Essa vantagem ocorre porque essas espécies reduzem significativamente a ocorrência da fotorrespiração. Melhoramento genético. Diversos programas de melhoramento genético têm como objetivo aumentar a eficiência da enzima rubisco. Com isso, busca-se melhorar o desempenho fotossintético das culturas agrícolas. As principais estratégias envolvem reduzir as perdas de energia e de carbono provocadas pela fotorrespiração, aumentar o aproveitamento do dióxido de carbono e desenvolver plantas mais tolerantes à seca e às altas temperaturas. O objetivo final é sempre aumentar a produtividade das lavouras. A engenharia metabólica. A engenharia metabólica vem se destacando como uma área promissora para aumentar a eficiência da fotossíntese. As pesquisas incluem modificações estruturais e funcionais na rubisco, o desenvolvimento de novas rotas metabólicas capazes de reduzir a fotorrespiração e até mesmo a introdução de características típicas das plantas C4 em espécies do tipo C3. Essas estratégias representam um grande potencial para aumentar a eficiência do uso de carbono e energia pelas plantas. Mudanças climáticas. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera pode alterar significativamente o funcionamento da fotossíntese. Em muitas espécies do tipo C3, esse aumento reduz a intensidade da fotorrespiração, pois há maior disponibilidade de dióxido de carbono em relação ao oxigênio no sítio ativo da rubisco. Como consequência, ocorre aumento da assimilação de carbono e, potencialmente, maior produtividade. Entretanto, esses efeitos também dependem de outros fatores ambientais, como temperatura, disponibilidade de água e nutrição mineral. Uso eficiente da água. A eficiência no uso da água está diretamente relacionada ao desempenho fotossintético das plantas. Espécies capazes de manter altas taxas de fotossíntese, mesmo perdendo pouca água, apresentam grande vantagem agronômica. Nesse aspecto, as plantas do tipo C4 geralmente apresentam desempenho superior ao das plantas C3 em ambientes sujeitos ao déficit hídrico. Importância agronômica. O conhecimento das reações carboxilativas e da fotorrespiração permite aperfeiçoar o manejo das culturas, escolher espécies mais adequadas para cada ambiente, aumentar a produtividade agrícola e desenvolver novas tecnologias voltadas para o aumento da eficiência fotossintética. Na capítulo 12. Quantificação das reações carboxilativas. Medição das trocas gasosas. A principal forma de avaliar a fotossíntese consiste na análise das trocas gasosas realizadas pela planta. Nessa técnica são avaliadas a absorção de dióxido de carbono, a liberação de vapor de água e a condutância estomática. Essas informações permitem analisar o desempenho fisiológico da planta. Taxa fotossintética líquida. A taxa fotossintética líquida representa a quantidade efetiva de carbono assimilado pela planta. Quanto maior essa taxa, maior é a capacidade da planta de converter dióxido de carbono em matéria orgânica. Curvas de assimilação e concentração interna de dióxido de carbono. Uma das ferramentas mais utilizadas em pesquisas é a curva que relaciona a assimilação líquida de dióxido de carbono com a concentração interna de dióxido de carbono. Essas curvas permitem estimar a eficiência da rubisco, identificar limitações bioquímicas e avaliar a capacidade fotossintética da planta. Fluorescência da clorofila. A fluorescência da clorofila permite avaliar o funcionamento dos fotossistemas. Essa técnica é amplamente utilizada para detectar estresse hídrico, estresse térmico, fotoinibição e danos fisiológicos causados por diferentes condições ambientais. Isótopos de carbono. Os isótopos de carbono podem ser utilizados para estudar a eficiência fotossintética, analisar diferentes vias metabólicas e diferenciar plantas do tipo C3 das plantas do tipo C4. Esse método é bastante empregado em pesquisas avançadas de fisiologia vegetal. Aplicações em pesquisa. A quantificação da fotossíntese possui ampla aplicação em diversas áreas. Entre elas destacam-se o melhoramento genético, a fisiologia vegetal, a ecofisiologia e os estudos relacionados à produção agrícola. Capítulo 13. Revisão geral e questões comentadas. Revisão. O processo fotossintético pode ser compreendido como uma sequência integrada de etapas. Inicialmente, a fase fotoquímica produz ATP e NADPH, que fornecem energia e poder redutor para as etapas seguintes. Depois disso, o dióxido de carbono entra nos cloroplastos e torna-se disponível para a fixação do carbono. Na etapa seguinte, a enzima rubisco fixa o dióxido de carbono na ribulose 1,5-bifosfato, iniciando o ciclo de Calvin. Como resultado dessa reação, forma-se o 3-fosfoglicerato. Em seguida, utilizando o ATP e NADPH, o 3-fosfoglicerato é reduzido e convertido em gliceraldeído 3-fosfato. Parte desse composto é utilizada para sintetizar carboidratos, que servirão como fonte de energia e material estrutural para a planta. Outra parte permanece no ciclo para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato, permitindo que novas moléculas de dióxido de carbono sejam continuamente fixadas. Enquanto houver luz, disponibilidade de dióxido de carbono e produção de ATP e NADPH, esse processo continuará ocorrendo de forma contínua. Questões comentadas. Questão 1. Qual é a principal enzima responsável pela fixação do carbono? Resposta. A enzima rubisco. Comentário.
Ela é responsável por catalisar a incorporação inicial do dióxido de carbono no ciclo de Calvin. Questão 2. Qual é a molécula que recebe inicialmente o dióxido de carbono? Resposta: ribulose 1,5-bifosfato. Questão 3. Qual é o primeiro produto estável formado durante a carboxila? Resposta: 3-fosfoglicerato. Questão 4. Qual é o principal produto exportado pelo ciclo de Calvin? Resposta: gliceraldeído 3-fosfato. Questão 5. Quantas moléculas de ATP são necessárias para formar uma molécula de glicose? Resposta: 18 moléculas de ATP. Questão 6. Quantas moléculas de NADPH são necessárias para formar uma molécula de glicose? Resposta: 12 moléculas de NADPH. Questão 7. O que inicia a fotorrespiração? Resposta: a atividade oxigenase da enzima rubisco. Questão 8. Qual composto problemático é durante a fotorrespiração? Resposta: 2-fosfoglicolato. Questão 9. Quais organelas participam da via fotorrespiratória? Resposta: o cloroplasto, o peroxissomo e a mitocôndria. Questão 10. Qual enzima permite reduzir a fotorrespiração nas plantas do tipo C4? Resposta: a enzima PEP carboxilase.